Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem, se cuidando. Hoje falarei com vocês a respeito de dois gêneros textuais, biografia e autobiografia. Quem nunca teve a curiosidade em saber um pouco mais sobre a vida daquele famoso, daquele autor renomado ou daquela celebridade, né? Todos nós tivemos essa curiosidade. Para isso, recorremos então ao gênero chamado biografia. Vamos ao conceito da palavra biografia. A palavra biografia vem do grego bio, que significa vida, e grafia, que significa descrição escrita. Então, em linhas gerais, podemos dizer que o gênero textual biografia nada mais é do que descrever a vida de alguém. No caso aí, pessoas famosas, conhecidas, pessoas notáveis, tá? Os textos biográficos falam sobre fatos, apresentam os acontecimentos da vida dessa pessoa. Esses fatos, esses acontecimentos, são apresentados através de uma sequência temporal cronológica, ou seja, existe uma linha do tempo aí sendo seguida. Então, inicia-se lá no nascimento da pessoa, eu vou apresentar fatos relevantes da infância, fatos relevantes da adolescência, da vida adulta e assim por diante, tá? Eu sigo uma linha do tempo. Trata-se de uma narrativa que é escrita em terceira pessoa, ou seja, alguém conta fatos da vida de alguém. As características gerais, então, desse gênero. Trata-se de um gênero narrativo, que é um texto narrado em terceira pessoa, como já foi dito, que segue uma ordem cronológica desses acontecimentos, desses fatos. Há uma preocupação com o conjunto de informações sobre a vida da pessoa que será narrada. Há o predomínio de verbos no pretérito, perfeito e imperfeito. Há uma preocupação em relatar, narrar os fatos bem mais próximos à realidade, tá? Também há a preocupação de narrar fatos que foram marcantes na vida dessa pessoa. Há o uso de pronomes pessoais e possessivos e também o uso de marcadores temporais para situar o leitor no determinado tempo que está se falando, então, tá? Trouxe uma biografia para lermos juntos, então. Cora Coralina, 1889 a 1985. Foi uma poetisa e contista brasileira. Publicou seu primeiro livro quando tinha 75 anos e tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional. Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecida como Cora Coralina, nasceu na cidade de Goiás, no estado de Goiás, no dia 20 de agosto de 1889. Filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador, nomeado por Dom Pedro II, e de Jacinta Luísa do Couto Brandão. Cursou apenas até a terceira série do curso primário. Então, trouxe para vocês uma biografia dessa autora tão renomada, que foi a Cora Coralina, ok? Vamos iniciar, então, o estudo ao gênero autobiografia. A autobiografia, podemos dizer que tem algumas características diferenciadas da biografia, tá? Mas, paralelamente, enquanto a biografia ela é escrita em terceira pessoa, a autobiografia é escrita em primeira pessoa do singular, tá bom? Vamos, então, aos conceitos da autobiografia. A autobiografia é um tipo de gênero textual que constitui uma narrativa de caráter pessoal. E o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Escrever uma autobiografia implica num pacto literário e não histórico ou documental, porque ora a narrativa apresenta um resgate memorístico, baseado na realidade, ora constrói a trama com os fios da ficção. Então, uma característica, caráter pessoal. Outra característica bem marcante desse gênero, então, é a mescla de ficção e realidade, tá?
o autor brinca tanto com a ficção quanto com a realidade. Por isso, as autobiografias podem assumir diversos formatos. Elas podem ser diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, enfim, uma infinidade de gêneros que podem ser atrelados à autobiografia, certo? O caráter biográfico da obra não acontece na sua formatação, mas em seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita na primeira pessoa do singular e aborda questões muito íntimas e muito pessoais, tá? Um desmembramento significativo deste gênero vem a ser o ghostwriter, traduzindo popularmente como escritor fantasma, né? Que vem ocorrendo muito. Esse tipo de escrita é, na verdade, uma biografia, né? Pois é a escrita da vida de outra pessoa, mas publicada sob o título autobiográfico. E por que isso acontece, né? Isso acontece por meio do trabalho do ghostwriter. Muitas pessoas famosas acabam publicando a sua vida sem ter escrito sequer uma única palavra. Por quê? Porque são incapazes de fazê-la, entendeu? Então, temos aí um novo profissional, então, chamado ghostwriter, que seria o escritor fantasma, aquele que está por trás da escrita, certo? Trouxe aqui, então, para vocês a autobiografia da Malala. Então, vamos dar uma lida, tá? Malala Yousafzai levantou a voz para defender o seu próprio direito à educação e o das mulheres do Vale de Swat, no Paquistão, onde os talibãs proibiram as mulheres de estudar. Em uma terça-feira de outubro de 2012, com 15 anos de idade, ela saiu da escola e no caminho para casa foi vítima de um terrível atentado. Sua vida e sua luta queriam ser silenciadas, mas conseguiu sobreviver de maneira milagrosa. Malala se recupera e volta com mais força para viver sua luta pela educação do Paquistão às Nações Unidas. Aos 16 anos, já era conhecida mundialmente como símbolo do protesto pacífico e recebe o Prêmio Nobel da Paz. Eu Sou Malala conta o desterro dela e de sua família, quando foram morar na Inglaterra após o atentado e as lutas da jovem pela educação de todas as garotas do mundo. Então, trata-se de uma autobiografia e a gente percebe que são questões bem íntimas, bem pessoais e são também relatos ficcionais e relatos realísticos. Você não consegue identificar o que é real e o que é ficção, tá? Existe essa mescla, então, tá bom? Agora, a atividade. Então, a atividade dessa semana é o seguinte. Vocês vão escolher um membro da família, de preferência uma pessoa que seja um pouco mais idosa, né? Que você. Por quê? Porque precisamos das vivências e das experiências dessa pessoa, tá? Vocês vão conversar com essa pessoa e aí vocês vão redigir uma biografia dessa pessoa através da linha do tempo que vocês vão montar, porque essa pessoa vai relatar para vocês os momentos marcantes, né, dessa linha do tempo que ela viveu. Então, você escreve a biografia da pessoa ou você escreve a sua própria autobiografia, ok? Tem duas opções aí, você escolhe uma delas, tá bom? Então é isso, espero que vocês continuem se cuidando, bons estudos. Estou com muita saudade de vocês. Não esquece de deixar o seu like, curtir aí, se inscreve no canal, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, um beijo a todos e até mais.